Ótimo, muito bem. Ok. Então, Senhor Embaixador, muito bom dia. Seja muito bem-vindo à nossa Comissão, assim como a Senhora Embaixatriz. É um prazer recebê-la também nesta Comissão. E queria começar por agradecer o convite tão amável para participar na recepção que assinalou na vossa residência o início da presidência alemã, na qual Portugal e o Parlamento deposita fortes expectativas. A nossa reunião será uma reunião mista. Há deputados que estão presentes nesta sala e há ainda 8 deputados que nos seguem por videoconferência, por razões de segurança e para manter a distância física. Assim temos vindo a trabalhar. Iremos ter uma grelha de tempos, segundo a qual o Sr. Embaixador disporá de até 20 minutos para fazer uma exposição inicial e cada grupo parlamentar disporá depois de 5 minutos para formular as questões e o Sr. Embaixador disporá igualmente de até 5 minutos para responder a cada uma das questões. Na nossa Comissão Parlamentar, infelizmente, não estão representados todos os partidos políticos, estão apenas representados os principais partidos, uma vez que existem deputados eleitos e partidos políticos que têm apenas um deputado e, portanto, não é possível que estejam presentes em todas as comissões, mas, de qualquer modo, estão representados aqui os principais partidos políticos portugueses. Infelizmente, o nosso colega do Partido Comunista Português informou-me que, sendo o único presente nesta comissão, tem uma outra comissão ao mesmo tempo, na qual tem forçosamente de estar e pede por isso desculpas de não poder estar presente connosco. Senhor Embaixador, nesses termos, eu tenho todo o prazer em lhe dar a palavra para, até 20 minutos, nos apresentar a presidência alemã, o programa da presidência alemã do Conselho. Senhor Embaixador, tem a palavra. Thank you very much, Mr. President, dear Mr. Capolas Santos, members of Parliament. It's a pleasure to be here. It's not only a great pleasure to be here, but also a very honor to address this Commission for European Affairs. Portugal, its people, its parliament, its government, all are convinced Europeans, and very much like Germany. And this is why I consider it a privilege to serve as German ambassador in Portugal. And this is also the reason why I consider myself to be among friends today. On July 1st, we started the German EU presidency in difficult times. We have a clear aim, together for Europe's recovery, juntos relançar a Europa. This is our motto. Today I brought you a PowerPoint presentation, but I not only want to throw the slides at the wall and give you detail after detail, but I want to make first a political introduction to give you the philosophy behind the German presidency and then go to the PowerPoint presentation. Obviously, overcoming the corona crisis and its consequences is our first and primary task. It's a task and a chance. Internally, inside the European Union, to close our ranks even more, to show more solidarity and inclusivity, and on the outside, to become stronger and more sovereign. These challenging times command us to show more team spirit, more ability to compromise, and more will to economic reform. It also requires us to make a very sober analysis of where we are in Europe. The pandemic curse hit all of us, but in different ways and to a different degree. Everything we try to achieve when facing the consequences of this crisis, we cannot achieve as single European countries. We can only achieve it as European Union. And this is an insight very important to all of us.
The willingness to compromise has to be corresponding with the willingness to economic reform, otherwise it will not work. But it is also a fact that Europe has already found new strengths in the crisis. In many areas we found joint answers. We cooperate in procuring medical equipment. We cooperate in pharmaceutical research to find a vaccine. Germany and France have made jointly a significant and, I believe, revolutionary proposal, as the Commission has. When you think about it, this solidarity among European partners is absolutely unique in the world. This is also part of the truth. I find it encouraging. Through this interlocking cooperation among member states, the Commission and the EU institutions, we must preserve what is close to our hearts, a united, fair and forward-looking Europe. Maybe we have left it to the enemies of the European Union to talk the European Union down. And maybe we have not taken our responsibility, the friends and supporters of the European Union, to speak up and defend Europe. As Chancellor Merkel has already said recently, the EU is a dynamic order of peace and freedom that we have to improve constantly. Some of you will remember in 2003, and we talked about it in the Foreign Relations Committee yesterday, we wrote the European Security Strategy. It was a lesson that we learned from the outbreak of the Iraq War in 2003. Europe was divided, really divided, and we had no influence whatsoever on the US of going to war or not. And in this situation, we learned the lesson that as a single country, we have no influence whatsoever on the international order. And the essence was to jointly improve our capacity to act. This keyword was the essence of the European Security Strategy in 2003. If we want to improve our capacity to act, only then we can preserve our shared values. Only then we can defend our interests in an uncertain world with a changed bipolar structure. Only then we can shape or co-shape globalization instead of watching others shaping globalization for us. So I believe we have no choice. We must overcome the social and economic consequences of the corona crisis. We must become more green and create economic growth. And we must do substantially more for our own security, including in military terms, and defend a rules-based international order that is increasingly being challenged by several actors, powerful actors around the globe. China, Russia, and even like-minded countries. We are fully aware that the expectations to the German presidency are enormously high, probably too high. The rules on social distancing limit the capacity of the EU institutions in Brussels. I talked to our EU ambassador to Coreper, and he said during the Croatian presidency, the capacity, the output of decisions inside the European Union was about a 10% max. If we are lucky in our presidency, we'll have a capacity of 30%. And with that 30%, we must shoulder everything. When Portugal is taking over, I have no prediction to make, but the capacity will be even higher, but I would think below 100%. So we have to be realistic and we have to set priorities. So, to be realistic, in the first phase, we will have to tackle jointly the 7-year MFF and the enormous next generation EU instrument. The aim is to have an agreement before the summer break.
The summit, you know, is on the 17th and 18th of July. But we need a decision before the summer break, if there is a summer break. In the second phase, the accent will be on the negotiations with the United Kingdom. And this must end before the end of October, because then we need the time for the ratification processes, both in Brussels and in all capitals of member states. Personally, I deeply regret the British government's decision to Brexit, but our priorities now lie with the EU27. It's about our future. In a third phase, we want to drive further the central issues we originally planned as the priorities of our presidency. So the strategic agenda 2019 to 24, because we have to come out of this crisis stronger than when we were before. We need our ability, strengthen our ability to innovate and the social cohesion in Europe. We want to make the European Union more climate-friendly and, through digital transition, more competitive. On the outside, the EU should be clearly heard as one. We must act as one vis-à-vis China and others. We must strengthen our partnership with Africa and continue to extend stability to and in our neighborhood. We must not decrease our efforts reforming our asylum system. And we must take seriously the rule of law inside the European Union. The rule of law is our values. We cannot come out of the crisis and lose the defining element of the European Union that makes us tick. One more word on digitalization. It is the digital sector that drives economic growth. Digital sovereignty can become the rock on which we build sustainable economic growth and competitivity of our economy. We don't have to be able to do everything in terms of digital transition. We don't have to be able to do everything inside the European Union ourselves. But we must be independent enough to take our own decisions on what we allow to happen in this process inside the European Union. In a globalized world, we need to be sufficiently strong to set digital standards, also to retain the confidence of our citizens into the process of digital transition. I am convinced if we want to increase convergence in Europe, we need to make Europe more competitive, and for that we need the digital transition. This is what Germany thinks. This philosophy underlines our priorities in the coming 6 months. So I now would like to show you the PowerPoint presentation. I'm told this is the magic wand to drive this technology. Is this projected here? Ah, okay, it works. Wonderful. So, you see our motto, Together for Europe's Recovery. The official translation into Portuguese is Juntos relançar a Europa. Before I start, let me say, in preparation of our trio presidency, Germany, Portugal, and Slovenia really grew together. The chemistry was fantastic, and we developed a genuine team spirit. I told you we needed to rethink our presidency, and this is what we try to do. These are the priorities of our presidency. I talked about the high expectations that we face. Here are the 9 key priorities. You don't have to memorize them. I will go through them one by one. I just want to say we have to stay realistic of what we can achieve, and in that spirit I go through them one-on-one. The first one is the coordinating efforts to overcome the pandemic.
Given the COVID-19 pandemic and the social and economic effects it has, this is our primary objective, to continue with the immediate crisis management in order to contain the virus within the European Union and to help overcome the corona-related health crisis. To work together on the implementation of a coordinated EU exit strategy to lift remaining restrictions and to re-establish the European single market with the freedom of labor and goods that has been really blocked by this crisis. To foster Europe's solidarity and unity by coordinating a sustainable recovery strategy, and we must support the transition towards a sustainable economy. Important is the last point, lessons learned. We must start identifying the lessons learned from an even more effective internal and external crisis management in the future. And this includes strengthening European sovereignty and capacity to act in key areas. The second priority is EU-Great Britain. The negotiations on the future relationship with the UK are high on the agenda in the second semester. Given the deadline at the end of the year, this will be a very intense phase, starting after the summer break, if we have one. It will have to be very intense, and the key issue for that is to keep the European Union 27 together. I think we must ensure EU unity in order to negotiate successfully. We want to create an ambitious and comprehensive new partnership between the EU and the UK, but we must also be very realistic. The negotiations so far have been not promising. So it would be irresponsible not to prepare for every possible outcome of these negotiations. We must start thinking among us 27 about contingency measures. And along the whole process, we must be vigilant and keep monitoring the implementation of the withdrawal agreement, that the United Kingdom will continue to play by it. Climate and digitalization. Now we come really to the priorities we really wanted to drive forward in our presidency. Both climate change and digital transformation remain crucial topics. Recovery measures to mitigate the crisis also imply a chance for investment in sustainability. This includes finalizing the European climate law and the Council position on a new EU nationally determined contributions under the Paris Agreement in order to reduce CO2 emissions. We must push forward to implement the 2030 SDGs, the Sustainable Development Goals, in the EU. And we need to make Europe more sovereign, more resilient in terms of digital and technological sovereignty. Finally, the digital diplomacy network can foster the cooperation of EU foreign ministers in the digital transformation and diplomacy in the digital age. Next one is solidarity and social cohesion. We need and require a strong and coordinated European response in the spirit of solidarity and social cohesion. This is why during our presidency we want to make progress in the implementation of the European Pillar of Social Rights, for example with the EU framework for national minimum wages and minimum security schemes, but we also want to develop an unemployment insurance scheme on the basis of the Commission's proposal. The young people are especially hit hard by the corona crisis, so we do want to strengthen the youth guarantee and tackle youth unemployment, but we also want to promote
Migration and asylum policy. Migrações e a política. It remains a top priority for us. Continua a ser uma das grandes prioridades para What nós. we Aquilo need que to drive forward, we must be realistic. For 5 years, temos que ser realistas. we have not made 25 progress. anos não Let's be clear. progredimos. Temos que ser muito claros. So, what can we O que é que nós do podemos, in our então, presidency? fazer durante a nossa I think presidência? what we need to do is to set the course. We might not have Definir o a caminho. finished Nós, product of a new podemos, asylum com and certeza, migration não policy, ter já produto but we acabado, need uma to nova develop política de the migrações e principles de according to legislação, which mas we pelo want menos to temos que desenvolver have os a princípios finished de acordo com os product quais of a new nós policy. podemos conseguir ter I uma think nova that is a política. realistic Penso que aim este é um during our objetivo realista presidency. durante a nossa presidência. Internally, we aim for a common European asylum system, which ensures a responsibility sharing, efficiently curbing secondary migration. We must live up to our humanitarian standards, and we must really have burden sharing, and we must alleviate the burden on frontline member states. And externally, the European migration policy should strengthen cooperation with countries of origin and countries of transit. It must have the two sides. The internal policy must have the other side of a cooperation with countries of origin and transit. Next priority, rule of law. I can assure you this topic is close to our heart. Strengthening the rule of law inside the European Union will be a priority. It's about our fundamental values. We will receive in September an annual report by the Commission, and in our presidency we set the standard of how we in the Council deal with these reports. And we want to set a precedent in discussing this very, very seriously. It's a core element of a modernized multi-annual financial framework. Respect for the rule of law is a prerequisite for any confidence that the EU spending in national countries will be efficient and sufficiently protected. So we support the Commission's proposal to make EU spending conditional upon respect of the rule of law in Member States. Neighbourhood policy, EU-Africa and EU-China. I come to foreign policy. Neighbourhood policy, we want to concentrate on accession talks with Northern Macedonia, if possible, and if we do find a consensus, open negotiations with Albania. That will depend. We also want a partnership with Africa. You all know that the EU-Africa summit was pushed not by us, by others, into our presidency. We would have liked you to do the EU-Africa summit. We still hope that this is possible under the corona conditions in Brussels at the end of October, but we do not know. On China, we intended to have a full summit with all 27 plus Xi Jinping on the 14th of September in Germany, but we had to postpone. Nevertheless, we are ambitious to have the summit with China in our presidency because it's a key issue on external relations. Talking about external relations, I come to common foreign and security policy, which is extremely close to my heart. I headed this dossier in the German Foreign Office for 4 years earlier in my career. Yesterday in the Foreign Relations Committee, we talked at length about the challenges. We need effective multilateralism, but I was really on one with the foreign minister, but we also need to drive our capacity to act forward. We need a very close coordination among ourselves, among all EU institutions and with the international partners. The ongoing crises were not under lockdown. The ongoing crises are still on our plate. If it's Libya, if it's Sahel, if it's Iran and the JCPOA,
if it's Syria or the Middle East peace process, if we can still talk about a peace process. Moreover, we are working on a high-level political dialogue between the EU and the United States. The current administration doesn't make it easier. And we need to implement the 5 EU principles towards Russia and intensify the dialogue with Latin America. Last slide, the cultural program. EU-wide, you see on the slide, we have a project. It's called Earth Speaker. This is not a misspelling, it's art. It's an artwork created by the Danish-Icelandic artist Olafur Eliasson. And the aim is to encourage young people to participate in the discussion about the future of Europe. And here in Lisbon, our main event that is not on the slide, that I have organized, is a classical concert in the Grand Auditorium of the CCB on the 27th of October at 19 hours. It will be a concert for cello and piano, and these world-renowned artists will play Beethoven. In the Beethoven year, it's Beethoven. And I'm very glad to persuade my friend Julius Berger to bring his Stradivari to Lisbon and play this concert. I'm authorized to disclose a secret. President Marcelo has accepted the invitation to come to the concert, and I hope you will also come on the 27th of October. Thank you very much. Muito obrigado, Sr. Embaixador, pela sua apresentação. E estou certo que, enquanto músico famoso que sei que também é, não deixará de participar na componente cultural da presidência alemã, alguma iniciativa em Portugal. Caros colegas, vamos agora iniciar a ronda de perguntas. Portanto, cada grupo parlamentar dispõe de até 5 minutos e o Sr. Embaixador disporá de igual tempo para responder. Portanto, dou em primeiro lugar a palavra à Sra. Deputada Isabel Neto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, antes de mais, o Sr. Embaixador e a Sra. Embaixatriz, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É com muito gosto que aqui vos recebemos nesta casa que pretendemos poder partilhar durante o trio da presidência do Conselho. Agradecer a exposição que aqui foi feita e que de facto demonstra como os nossos países estão alinhados em termos daquilo que são as prioridades da União Europeia neste momento crítico, e também para, obviamente, colocar algumas questões que, como o Sr. Embaixador imaginará, neste momento preocupam os portugueses relativamente ao seu futuro, porque obviamente o futuro de Portugal passa também, obviamente, pelo futuro da Europa e, portanto, Portugal tem sido um ator ativo nas políticas europeias e, portanto, na defesa dos valores da Europa e, portanto, é para nós de extrema importância aquilo que for possível fazer no projeto, a nossa eu não diria adesão, a nossa convicção relativamente ao projeto europeu. Sr. Embaixador, foi extremamente importante para a Europa a proposta franco-alemã e isso foi, de facto, um primeiro passo fundamental para vermos uma luz ao fundo do túnel relativamente àquilo que são as necessidades da Europa neste momento em termos de quadro financeiro plurianual e em termos, acima de tudo, do programa de recuperação, o Next Generation, que é fundamental, de facto, e isso foi, de facto, um desbloquear de uma situação para podermos iniciar as negociações. Mas estamos, de facto, num patamar, neste momento, das negociações. E são preocupantes as declarações do Sr. Ministro holandês, do Sr. Primeiro-Ministro holandês,
que ainda recentemente referiu que só é possível um acordo se houver novas reformas económicas nos países que possam beneficiar do financiamento do programa de recuperação. Como sabe, Sr. Embaixador, Portugal passou por um período muito difícil após a crise das dívidas soberanas e o povo português foi profundamente marcado pelas medidas de austeridade que criaram desigualdades sociais e económicas e que só a partir de 2015 conseguimos recuperar, acabando precisamente mudando o paradigma da resposta e procurando criar condições para o desenvolvimento e para a recuperação da economia e para a recuperação e para a diminuição das desigualdades sociais no nosso país, em convergência, naturalmente, com a Europa. E, portanto, perante algumas exigências de alguns países federais, acabamos por sentir que poderemos estar novamente presos a um passado ao qual não queremos voltar, porque foi muito duro para o povo português. E daí a questão de que expectativa é que existe relativamente às negociações, que é tão fundamental para, como disse, para a recuperação do país pós-Covid. Sendo certo que sabemos que o Covid, como o Sr. Embaixador também já referiu, agravou as desigualdades entre os Estados-membros. Por outro lado, precisamos também, e é um dos pontos também que o Sr. Embaixador aqui referiu, que temos de voltar, de facto, a dossiês que são fundamentais, além do Brexit, que sabemos as dificuldades que têm existido relativamente ao avançar das negociações. Eu creio que a Europa será capaz de concertar um plano de contingência entre os 27 Estados-membros. Aliás, isso já foi equacionado no passado e, portanto, creio que, nesse sentido, a Europa está preparada para uma saída sem acordo, tendo um plano de contingência e cada Estado-membro também procurando ter o seu plano de contingência para essa eventualidade, com todas as consequências que isso tem em termos de relacionamento União Europeia-Reino Unido, mas preocupa-nos aquelas que são as grandes linhas da recuperação e, no fundo, da agenda estratégica e que passa precisamente pelo Pacto Ecológico Europeu, pela agenda das migrações, que causa perturbações graves na Europa e demonstra as divergências, e, acima de tudo, traz ao de cima as divergências que existem em termos de princípios entre alguns Estados-membros e que é preciso, de facto, limar, como o Sr. Embaixador disse, pelo menos estabelecer os princípios relativamente aos quais nós devemos encarar este dossiê. E, naturalmente, também o Sistema Europeu Comum de Asilo, que também, obviamente, é um pacote importante para que possamos, numa perspectiva, acima de tudo, como o Sr. Embaixador referiu, de voltarmos ou de reforçarmos a Europa dos valores e a Europa dos direitos humanos e daquilo que de facto é a marca da Europa, acima de tudo no momento em que o Covid veio demonstrar que o mundo deixou de ter lideranças, os Estados Unidos desapareceram neste processo e a Europa agora pode de facto assumir de novo um papel assente nos valores fundamentais, pode ter um papel fundamental no plano internacional. Muito obrigada pela sua tolerância, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Embaixador, tem a palavra, por favor. Thank you very much. You have a very strict chairman, but this is good for this session. First of all, I totally agree Portugal is a key partner inside the European Union. It's a key partner because it can play a key role in the negotiations for the financial package, because Portugal has a track record of credible economic reforms. And Portugal, if
countries of the Frugal Four or Germany would remind other partners to do economic reform, it comes from the north. If you remind partners to do economic reforms, it comes from the south, and it comes from a partner who has successfully come out of the last crisis stronger than before because of economic reforms. So that is a key voice to enhance the chances of an agreement of the financial packages. What are the expectations? It's very hard to predict the future. But I think a prerequisite for successful negotiations is a sense of sobriety and clear analysis in what predicament we are. We are borrowing so much from the markets that we not burden ourselves, but we burden the next generation. We burden our children until 2058 with paying back the money we need to overcome the crisis. We can never again, in our and our children's lifetime, to borrow that money again to overcome a crisis. If we do not do the reforms this time, we'll have missed the biggest chance of Europe. And if that sense of sobriety is at the table on the 17th and 18th of July, I am optimistic. If that sense is not everywhere, in every delegation, I am pessimistic. So that is the clear sense we must remind all of us. All of us. There's not a single one who can escape that truth. I'm definitely of the opinion that we will eliminate inequalities because the package that Germany and France put forward, but also the Commission put forward, is really tailor-made for those who have been hard hit by the crisis. EU Brexit, yes. We need an EU-wide contingency plan, not only national concepts, how to do our thing with London. We need an EU-wide contingency plan because we need to stick together for the foreseeable future as EU27. Asylum system, I'm totally with you. We need a system with sticking to our values, burden sharing, solidarity, alleviating frontline states, but also solidarity in burden sharing. And that has not been the case so far, and the European Court of Justice has just spoken on this. It's about our values. Thank you. Muito obrigado, Sr. Embaixador. É a vez agora de dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Meireles, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, é um gosto tê-lo aqui em nome do Grupo Parlamentar do PST. Damos-lhe as boas-vindas também à Sra. Embaixatriz, que, segundo julgo saber, é médica, o que em tempos de Covid-19 é sempre de uma enorme utilidade. Quero cumprimentar também os meus colegas, as minhas colegas e colegas deputados e também dizer que fiquei impressionado, para além de ser um homem de desporto, ser um homem de cultura, apreendi que tocou na Orquestra Sinfónica de Sarajevo, entre outras, e espero que no dia 27 de outubro também nos dê o prazer de estar presente com, enfim, a qualidade que lhe conhecemos de grande melómano. E é sempre interessante descobrir que na presidência alemã Ludwig van Beethoven vai ser celebrado, porque é dele, do extrato da Nona Sinfonia, o hino da Europa. Como disse o Sr. Embaixador, as nossas expectativas em relação à presidência alemã são de facto muito elevadas e por isso é também uma grande responsabilidade, isto porque nós achamos que os astros se conjugaram para fazer da presidência alemã o sucesso que até agora não conseguimos ter. Primeiro, porque um motor franco-alemão que parecia gripado, de repente desatou a funcionar.
o que é sempre uma boa novidade. Depois, porque se dá a coincidência de termos no Conselho Europeu alemães e a chanceler concretamente, e na presidência da Comissão Europeia uma outra alemã amiga da chanceler, e aliás já foi sua ministra, que partilham os mesmos objetivos, as mesmas prioridades. É que normalmente o falhanço de algumas presidências dá-se pelo facto de o Conselho e a Comissão não se entenderem nas suas prioridades. Devo-lhe dizer também, como nota de rodapé, que admiramos muito a senhora van der Leyen e, sobretudo, a sua chanceler, com a qual já tivemos a oportunidade de estar reunidos aqui em Portugal e também no Congresso da CDU, na qual o PSD se fez representar, e, portanto, temos grandes esperanças que sejam capazes de atingir algo de extraordinariamente difícil, que é aprovar para já o quadro financeiro plurianual e o fundo de recuperação, e sobretudo para que, mesmo que sejam aprovados, que as verbas não cheguem só em 2022, porque aí pode ser muito tarde. Podem as pessoas, os indivíduos, as empresas já terem ido à falência antes de receberem, enfim, os dinheiros, os fundos que são supostos vir, nomeadamente para Portugal e para todos os países que deles necessitam, e também convencer que os países frugais têm que ter alguma contenção quando exigem reformas económicas para os Estados-membros que recorram às ajudas financeiras, ou seja, o slogan é: qualquer ajuda do Norte significa reformas no Sul. E isso tem que ser compatibilizado, nomeadamente por Portugal. Ainda bem que o Sr. Embaixador diz que Portugal conseguiu, de facto, dar a volta à crise e à intervenção da Troika, que de facto nos trouxe grandes, como diria Churchill, sangue, suor e lágrimas. Portanto, a minha última questão, que é simples, mas é difícil a resposta, e pedia-lhe que não desse uma resposta de diplomata, que quais é que acha que são, de facto, verdadeiramente, as hipóteses deste Conselho Europeu de 16 e 17 de julho, ou 17 e 18, já não me lembro, serem bem-sucedidos? Nós desejamos isso muito, não só porque, repito, admiramos enormemente a chanceler Angela Merkel, depois acho que ela tem, neste momento, se calhar a última batalha política da vida dela, e esperemos que ela fique na história, e termina assim, como ficou Helmut Kohl quando aceitou diluir o marco no euro e providenciou a reunificação alemã. Muito obrigada, Sr. Embaixador. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Meireles. Sr. Embaixador. Thank you very much for these questions. The session was already a success. I can count on Isabel coming to the concert on October 27th. I will. You are absolutely right. The Franco-German motor has restarted, and I do think that the German-French proposal made as a basis for the Commission's proposal is quite ingenious. Let me perhaps, before I answer your questions, draw your attention why this initiative was so important. Mostly people only concentrate on the financial aspect. It's one out of four major elements of this proposal. But the financial proposal was ingenious because of four reasons. The first one, it ended the totally uninformed debate about the Corona bonds. Corona bonds was a dead-end street. They would have taken, any banker will tell you, 3 years to be practical and enforced. It would have been violating Article 125
of the EU treaty, and it would have implied an unlimited liability of all member states. That would have been totally unconstitutional in every single country, because it would have undermined the right of the budget of every single parliament. What an uninformed debate. And finally, that debate was laid where it belongs to, under the earth. The second point is the whole purpose of this initiative was to pave the way forward to front-loading the MFF with a special package that would have to be spent, as you said, in the next 2 years, because we need a quick spending and a quick activation of these financial contributions in every single country. So it's about front-loading MFF. And it was revolutionary, third point, in the sense that it allowed the European Commission to borrow on the markets on behalf of the member states and to reduce the liability of each and every member state to its contribution to the European Union, and therefore be constitutional in every single member state. That is the ingenious point behind this proposal. Of course, it comes, it's not paying for old debts. It cannot do that, because that would be indeed against Article 125 of the EU Treaty. But it's about strategic investments for coming out of the crisis and for investments in green and sustainable growth. So, and when we talk about conditionalities, of course it has to be conditional. It's not helicopter money. It has to be responsible spending for the purpose it's created. But the conditionality is not about recreating the trios coming to the capitals, but it's about a negotiation process, a quick negotiations process between the Commission and the Member States. So, sorry to deviate, but I'm with you. We need a quick spending of the financial contributions from the Member States. Why I'm optimistic we get an agreement? Because we have no choice. We have absolutely no choice. So, yes, the Franco-German motor works. Secondly, we have a cohesion in the trio. We are on one page, and that means not only that we have 3 countries sticking together, but that means that we have a program that lasts for a year and a half. So it's out of one piece, the program for the next 1.5 years. And the third factor, you're absolutely right, Chancellor Merkel is in her last term. That gives her freedom. She left a mark on German history. This is a chance to leave a mark on European history. This is a fantastic prerequisite for the summit. But do not forget, and be kind to the frugal four, Chancellor Merkel is taking extreme risks in her own party. It's not a done deal. She's taking extreme risks among the population. It's not a done deal. We think because the proposal is on the table, this is already done. This is not done at all. And this is not done in Sweden, not done in the Netherlands, and where you look. When we come and do have a close look at the German-French proposal, it talks also about social cohesion. Social cohesion is not about lifting minimum wages. Social cohesion is also about leveling, making Europe cohesive in what we have in rules inside. If you have in Sweden a lifetime work span of 42 years and in Italy of 32 years, can you imagine a Swedish family making holidays in Italy and finding out that the both heads of family are 60 years old? And the Italian says, I've retired 4 years ago. And the Swedish says, I have to go back and work for 6 more years. This is the background when we talk about social cohesion. Germany and Portugal are very close both to 39 years of lifetime work. But we must talk about this. When I talk about the necessity of economic reform, it's everywhere.
It's on foreign policy, on social cohesion, on minimum wage, on values, on asylum, on migration, on burden sharing. Everything is on the plate, and not just getting the finances to come out of the treaty. It's about a lot more. Sorry to take so long. Muito obrigado, embaixador. Cabe-me agora dar a palavra à senhora deputada Fabíola Cardoso, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os presentes mais uma vez e particularmente o Sr. Embaixador em nome do Bloco de Esquerda e agradecer a cuidadosa e detalhada apresentação que nos brindou hoje, não só em termos do programa da Presidência, mas também de um enquadramento mais, chamou-lhe filosófico, e muito bem, que eu acho que é de facto essencial não nos perdermos só em questões muito técnicas, mas termos uma perspectiva ampla. Já foram aqui colocadas questões muito importantes relativamente às expectativas de fumo branco no próximo Conselho. Já foram colocadas aqui perguntas relativamente ao timing, à necessidade da urgência destes fundos chegarem às pessoas, às economias, aos países. Portanto, não vou repetir essas perguntas. Vou centrar-me em algumas preocupações, porque se as expectativas para a presidência alemã são altas, as preocupações são igualmente altas, principalmente quando, e concordo com aquilo que o Sr. Embaixador disse, estamos a colocar um peso gigantesco nas próximas gerações. Por isso, temos que ter a coragem de garantir a sustentabilidade económica e social deste tão grande conjunto de medidas que estamos agora a tentar implementar. E acho que há aqui duas questões que são essenciais e que gostaria de que se referisse a elas de uma maneira um bocadinho mais detalhada. A primeira questão é a dos fundos próprios. Para corresponder a estes fundos próprios, para pagar estas medidas que temos neste momento em cima da mesa, terá que haver uma nova política, uma nova abordagem às próprias fontes de financiamento da União Europeia. Se isso não acontecer, a médio prazo estaremos a responder, principalmente nos países do Sul, com medidas austeritárias. Portugal já passou por essa situação e não queremos voltar a passar. Por isso, achamos que é essencial colocarmos aqui a questão dos fundos próprios, não só relativamente a novos impostos, nomeadamente taxar as transações financeiras, taxar os gigantes digitais, mas também, na lógica daquilo que estava a dizer relativamente a essa coesão social, também garantir uma, não diria harmonização fiscal, mas pelo menos uma justiça fiscal que equilibrasse a discussão entre o Norte e o Sul e permitisse olharmos para este futuro de uma maneira mais sustentável. Portanto, qual é, do seu ponto de vista, a possibilidade, o que é que podemos esperar em termos de novos fundos de financiamento, impostos próprios para a União e uma justiça fiscal? Segunda questão, tem sido abordado, tem sido referido como uma nova condicionalidade até a ligação entre o financiamento, a atribuição de verbas do orçamento europeu
e a manutenção dos parâmetros do Estado de Direito. Nós não conseguimos ainda perceber exatamente como é que isto vai ser feito. I'm trying to address the issue of there's been referred that there's a connection between the state of law, the rule of law, and the financing. But it's not clear how it's going to be done. When we look at the last months in European countries, we see we don't see it happening. Otherwise, we see it the way around. We see countries going further in anti-democratic laws. I don't have to refer, but Hungary, Poland, even in Portugal, there are some movements trying to restrain the action of Parliament. So, how is it going to be possible? Because I think it's a clever idea, and it can bring us a democratic cohesion for the future of Europe. And I think these two aspects are, if they are put together, they can really bring a European sovereignty. Because if you see a união, may I turn to Portuguese, please? My English is not good. Só conciliando estes dois aspectos, financiamento próprio e garantia do Estado de Direito, teremos uma Europa verdadeiramente sustentável, que não nos envergonha perante as novas gerações. Muito obrigado. Senhor Embaixador, perguntas difíceis para respostas fáceis. Perguntas difíceis, yes. Your first question on the own funds, the new financial funds and the fiscal justice. I cannot predict these details, how it will come out. These are details that go beyond the scope of what I know, and I cannot predict it. I'm very sorry on this question. I pass. The second one, connection of the rule of law and EU spending. There are two reasons why there must be a connection. The Commission's proposal will contain to make a link about EU spending and the observance and state of the rule of law in each individual member state. The first aspect is about our values. We have the Article 7 procedure to look into each other's home atmosphere, how we deal with the rule of law and values. But it's not enough to have an Article 7 procedure against one another. There must be a connection. If you receive spending, you must also stick to the rule of law. It's about values. The other reason is about the efficiency of EU spending. If we spend these enormous amounts of money, we want to be sure that it doesn't sort of get into criminal hands or will be spent inefficiently or illegally. And that has to do with the rule of law. So the first aspect is about our values. The second reason is about the efficiency of EU spending. We have two very good reasons why we make a connection, and the Commission makes a connection between EU spending and the rule of law, and we will definitely support this and hope for support inside the Council. I'm very sorry about the first question, but there are limits of what an ambassador can do. Muito obrigado, Sr. Embaixador. E cabe-me agora dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Embaixador, desejar a melhor sorte para a presidência alemã. É um enorme desafio, mas quero dizer-lhe que também nós entendemos que é uma felicidade para a Europa, num momento tão difícil, poder ter a Alemanha na presidência do Conselho durante estes 6 meses. Por muitas razões, algumas delas estão profundamente alinhadas com as prioridades que aqui nos transmitiu. Desde logo aquelas que são as prioridades estruturais da União. A liberdade e a paz, que nunca devemos esquecer
principalmente em tempos difíceis, que são a raiz fundadora do projeto europeu. Eu acrescentaria outra que tem muito a ver com a Alemanha e que tem a ver também com este. Ok. So, eu ia dizer, vou tendo que continuar em português, mas mais devagar, acrescentaria a prosperidade, que tem muito a ver com a parte social e económica e tem muito a ver com aquilo que a Europa beneficiou do modelo de base alemã da economia social de mercado do pós-guerra, que obviamente inspirou todo o desenvolvimento económico da Europa. Partindo para as questões que têm a ver com o programa da presidência alemã, a primeira que queria colocar tem a ver com a resposta ao coronavírus e com a questão das vacinas. Há uma dimensão importante de investigação e eu queria perguntar qual é, neste momento, na perspectiva alemã, a expectativa relativamente à possibilidade de, na Europa, se encontrar o caminho para uma vacina. Depois, caso esse caminho exista, se durante a presidência alemã está previsto programar-se como é que a difusão dessa vacina ao nível europeu vai acontecer. Portanto, qual é o plano para, do ponto de vista europeu, generalizar, como é desejo de todos, a vacina à população. Depois, na resposta também ao coronavírus, mas no lado económico. Portugal tinha uma posição negativa, unânime, neste Parlamento, contra aquilo que era o quadro financeiro plurianual. A última proposta de quadro financeiro plurianual. Vemos com muito bons olhos a proposta alemã e francesa para o Fundo de Recuperação e para o equilíbrio que o Fundo de Recuperação pode dar àquilo que era a perspectiva que tínhamos do quadro financeiro plurianual. Mas isto coloca-nos algumas questões. Primeira, as resistências de alguns países nesta matéria. Parecem-nos, em alguns casos, difíceis de ultrapassar e, portanto, se pudesse desenvolver mais um pouco do que aquilo que desenvolveu, de como é que a presidência alemã pretende ultrapassar, porque não há outra alternativa, como já disse, mas, obviamente, tem que haver um caminho de compromisso e qual será o ponto de compromisso que permita viabilizar esta solução. Depois, duas questões que para nós são muito importantes também. Os copagamentos. Como é que se vai articular a responsabilidade solidária da Europa com a responsabilidade da contribuição nacional de cada Estado-membro, que naturalmente terá que existir? Em que momento e em que proporção é que a contribuição dos Estados-membros vai entrar, para nós sabermos também da viabilidade para cada Estado-membro de poder recorrer a este tipo de apoios. Depois a questão dos prazos. O Sr. Embaixador falou nos 2 anos, que é exatamente a ideia que eu também tenho, mas não é a ideia que tem o Governo de Portugal. E, portanto, é importante nós termos noção se o front-loading que vai haver destes fundos tem uma limitação temporal de aplicação, de execução de 2 anos ou de 4, por exemplo, que faz toda a diferença. E, portanto, saber qual é a perspectiva da presidência alemã relativamente a isto, porque nos parece que há uma diferença substancial entre aquilo que está planeado ao nível europeu e aquilo que é a esperança do Governo de Portugal para esta matéria. Depois, novamente, a questão dos recursos próprios. Nós sabemos que se não forem encontrados novos recursos próprios que financiem o orçamento da União, terão que ser os Estados-membros a financiá-lo ou os Estados-membros a reembolsar a dívida que a Comissão vai assumir em seu nome. E, portanto, relativamente a estes recursos próprios, porque é que nós devemos acreditar neste momento que é mais viável um imposto sobre as grandes companhias na área do digital do que era, por exemplo, há uns anos, aquilo que se pretendia aplicar de imposto sobre as transações financeiras e que fracassou. Porque é que neste momento nós devemos acreditar que é mais viável vir a ter recursos próprios da União se no passado nunca nos conseguimos pôr de acordo relativamente a isso?
Depois, uma questão económica do posicionamento da Europa em relação a países terceiros. Há discursos muito diferentes relativamente a esse posicionamento, designadamente no que tem a ver com protecionismo. Há grandes economias europeias cujos governos... Tem que falar mais baixo. Mas eu já baixei. Eu estou a tentar. Se desligar. É a última, até porque já acabou o tempo. Última pergunta. Há países com um discurso muito protecionista em relação às relações comerciais com o exterior da União. Não me parece que seja essa a linha da presidência alemã. Como é que vai ser possível conciliar estes discursos protecionistas e, eventualmente, atitudes protecionistas de alguns Estados-membros com um programa da presidência alemã que não tem essa perspectiva? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Embaixador. Thank you very much for your questions. I always knew that the voice of Portugal is very strong in Europe. The first question, the response to the corona crisis also in management and medical terms. It is at the forefront of what we have to do next, coordinate all the measures inside the European Union to cope with the crisis. First of all, we must be quite clear and admit that our start was clumsy, difficult, not optimal. There was national policies to close the borders, to stop exports, to stop sharing, to have special deals in procurement of breathing machines, of parts, of masks, etc. That was not what we stand for in Europe, what nobody of us stands for in Europe. We must learn from this. So coordinating that response is, of course, one of the first tasks we have to face. Research, there are major European corporations in getting companies together to join hands to do medical research, pharmaceutical research in getting to the goal. I learned from my wife, who worked for Bayer Pharmaceuticals, that there are various ways of vaccines because they function differently. So it is not about finding the vaccine, it is finding vaccines that work better, worse, we don't know yet, but in different ways to cope with this virus. So there is practically a race on, a friendly race in the industry, finding the right vaccine, and also in cooperation among pharmaceutical companies inside Europe and outside Europe, to stand ready to shift their production to mass produce found vaccines. So that is a very promising road. I cannot predict when they are ready, but what I hear is anything between the end of the year and next year that the vaccines are ready. Clinical trials have to be made, etc., so there is a process. The second point, which is very important, and you know about the efforts of the Commission and Chancellor Merkel to create a fund in order to support the industries in finding the finances for the finding the vaccines and also for the dissemination, because dissemination is very important. Here, a joint effort was already underway in order to get the dissemination, and not only within Europe, but also in the world, in Africa, in India, in China, etc., because disseminating the vaccines is important for the whole world. We can't sit on it.
because the vaccine will, the virus will come back in second and third waves if we don't disseminate this worldwide. On the recovery fund and MFF, yes, there is resistance of some countries. There's resistance in every country about the preparedness to reform, about being realistic what's in the making, about the willingness to contribute as a net contributor. It's not that there are 4 resisting countries and the others waiting for a lovely outcome. There's resistance in every single country. And it's not a one-way street. It's in every single country, it's at least a 5-way street. So what can we do in order to support a favorable outcome on the 17th, 18th of July? It's already underway. I mean, like Prime Minister Costa is talking to Prime Minister Rutte, Prime Minister Conte is in town today. These bilateral contacts are extremely important. Chancellor Merkel, I know, is traveling, has been traveling, is on the phone. So from my diplomatic experience of 35 years, these bilateral contacts are absolutely key to understand the red lines or the yellow lines of every single country and to find the fine line of compromise. The whole package is a balance, and it's not about there can only be grants and not credits. It's a balance of what we can do. It's about the type of conditionalities and the type of implementation of conditionalities. We need a process in place between the Commission and Member States that is fast and efficient, because time is of the essence, time to spend. But also time to spend, there must be a balance, time to find the funds. Find the funds of national contributions, but find the funds on the market and in ways of taxes. I mean, let's face it, the money doesn't fall from heaven. So it must be financed either through EU taxes, and we all as European taxpayers will have to pay for that, or it must be financed through national taxes, because EU member states have to finance this in future contributions until 2058. Our children will suffer under this. But at the same time, we must be absolutely sure it's about burdening now or burdening later. But we'll have to pay the bill of all the billions we are now eager to spend. That is the truth. The third point, as I understood, protectionist tendencies of member states outside the European Union. I think this is short-sighted. I mean, Germany, as no other state, is dependent on exports. We must be open in a globalized world for trade. Now, globalization has its costs as well. We have recently had investment in European companies that have key technologies and were being bought by China. We have now had pharmaceutical products that were totally dependent on input from India and China. Otherwise, they can't be produced inside the European Union. So as one of the areas where we must come out stronger out of the crisis to make our industry, our industrial base inside the European Union more resilient again, and less dependent on supply chains that also imply third countries. Now, it's not about sort of rewinding the clock of globalization. It's about, I learned a new word, it's about nearshoring. We were outshoring a lot of production. We must now bring these supply chains back inside the European Union. And I was told this is called nearshoring. There's a chance for the German industry, because when we look as European companies at each other again, we must find new ways of cooperating. And by the way, both your ambassador to Germany and I are of the opinion that the German and the Portuguese industry
can find new sectors of cooperation when we think about nearshoring. So, protectionist tendencies outside the European Union, that is short-sighted. We need to be open in our trade to the world for import and exports. We must be more resilient when we come out of the crisis for our industry, and we must screen investment in our key technologies, because resilience has also this factor, and we must be more resilient in supply chains. But at the same time, there's a huge chance inside the European Union for future cooperation of our industries. Ok, obrigado, embaixador. Com esta sua intervenção concluímos a primeira ronda de perguntas. Haverá lugar agora a uma segunda ronda de perguntas, através da qual os senhores deputados farão perguntas até 3 minutos e o senhor embaixador responderá no final ao conjunto das questões formuladas. Dou, em primeiro lugar, a palavra à senhora deputada Cristina Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento o Sr. Embaixador, a Sra. Embaixatriz e, tal como os meus colegas, também os cumprimento e dou também os parabéns pela brilhante apresentação que realmente nos trouxe hoje aqui. Nós ouvimos realmente os principais objetivos deste período de governança pela Alemanha, como resposta à pandemia, sendo as principais prioridades, uma Europa mais forte, mais inovadora, uma Europa mais justa, mais sustentável, com mais segurança e com valores comuns, ou seja, uma União Europeia com capacidade de ação para uma ordem internacional de parceria e baseada em regras. Eu colocava já em primeiro lugar a primeira questão. Quais as principais áreas destas regras? Em segundo lugar, já foi falado aqui, mas eu julgo que esta questão do mercado comum é importante também revisitar e tentar também perceber, segundo a opinião do Sr. Embaixador, quais serão as grandes áreas, os grandes setores económicos onde a Europa se pode afirmar. Em terceiro lugar, falámos agora mesmo, o embaixador falou agora mesmo, da questão da aldeia global, que continua a ser global, mas onde realmente os contactos terão que ser mais confinados. Temos esta pandemia, mas provavelmente estaremos agora a prevenir-nos para uma próxima. Como afirmar então a Europa, protegendo, dentro desta globalização invertida, protegendo os mais frágeis, nomeadamente os idosos, que nos deram a hipótese de chegarmos até aqui, mas também dando a maior oportunidade aos jovens. Será a educação, formação e a empregabilidade conjugada com o elevar e a uniformização dos valores, nomeadamente os que protegem e colocam as pessoas em primeiro lugar, um caminho a seguir por todos os Estados-membros? Será possível este entendimento? Por último, qual o papel do desporto e da cultura para juntos relançarmos a Europa? Serão estes elementos agregadores e motores de comunicação e de imagem para o mundo desta União? Poderão eles também serem realmente importantes e como é que vê o apoio nestas áreas, muitas vezes são consideradas complementares, mas que porventura, principalmente para os jovens, podem ser determinantes para os motivar para esta nova missão que a Europa tem no futuro. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra de imediato ao Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Embaixador, a Sra. Embaixatriz, cumprimentar os Srs. Deputados aqui presentes e em casa. E começar por dizer que o programa da presidência alemã tem como objetivo uma rápida conclusão das negociações do quadro financeiro plurianual. O orçamento da União Europeia deve focar-se, por um lado, nos atuais desafios no contexto da crise da Covid-19 e, por outro, nos objetivos estratégicos de longo prazo da União Europeia no mundo em constante mudança. Mas essas negociações dependem, aliás, devem desaguar numa aprovação que exige unanimidade. E tememos, sinceramente, que se avizinhem negociações tensas e difíceis, e quer pela relutância dos países ditos frugais em apoiar o Fundo de Recuperação proposto pela Comissão Europeia.
Aliás, o primeiro-ministro holandês referiu que não tem pressa em fechar essas negociações e, por isso, diz que qualquer ajuda que venha do Norte exigirá reformas a Sul. E a minha questão será, pergunto se nos sabe dizer que reformas são exigidas pelos países ditos frugais para que haja acordo e como é que a presidência alemã pensa que se pode chegar a um consenso de modo a serem aprovados os quadros financeiros, o quadro financeiro plurianual e também o fundo de recuperação. Uma outra questão que tem a ver com esta, pergunto se o quadro financeiro plurianual não for aprovado de modo a entrar em vigor a 1 de setembro de 2021, se concorda com a necessidade da Comissão Europeia apresentar um plano de contingência para a eventualidade do próximo orçamento da União Europeia não estar operacional nessa data. Depois aqui uma questão também relativamente ao Brexit. O Reino Unido e a União Europeia iniciaram, digamos, na segunda-feira passada, dia 1 de julho, a quinta ronda de negociações sobre a sua relação futura. E pronto, e há uma vontade comum em concluir um acordo até ao final do ano. No início da presidência alemã do Conselho da União Europeia, Angela Merkel fez declarações no sentido que a União Europeia deve e deverá preparar-se também para o caso de não ser concluído um acordo. E por isso as 4 rondas de negociações entre já foram tensas, não permitiram grandes progressos e pergunto, tendo em consideração este impasse duradouro e quase permanente verificado nas negociações e nas consequências relevantes e pertinentes que as mesmas provocarão na vida de todos os europeus residentes no Reino Unido, como é que a presidência alemã prevê que se possam encontrar soluções a adotar neste complexo contexto? E creio que é só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei de seguida a palavra à Sra. Deputada Beatriz Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que nos segue por videoconferência. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer ao embaixador alemão a apresentação que nos fez sobre as prioridades da presidência alemã e a minha pergunta tem a ver com algumas das dimensões que que constam dessas prioridades e tem a ver com as políticas de asilo e migrações. O Sr. Embaixador disse que tinham sido feitos poucos progressos nos 5 anos e que era necessário a implementação de políticas mais robustas para poder compensar os atrasos que existem na implementação de políticas, mas também para criar para uma maior partilha de responsabilidades, estreitar a cooperação entre países de origem e países de trânsito. E eu gostava de perguntar então ao Sr. Embaixador se nos podia falar um pouco de que medidas é que serão implementadas de modo a poder aprofundar esta política de asilo. Portanto, tendo em conta a situação nos campos de refugiados da Grécia e também da situação da Turquia, que medidas é que irão ser apresentadas durante a presidência alemã? Outra pergunta que eu quero fazer tem a ver com as manifestações antirracistas que assistimos um pouco por diferentes países europeus. Portanto, estas manifestações resultaram numa parte da morte, portanto, da condenação do homicídio de George Floyd como consequência da violência policial a que ele foi sujeito, mas também os manifestantes trouxeram para o espaço público as reivindicações de políticas públicas no contexto europeu de combate ao racismo e à discriminação racial. A Presidente da Comissão Europeia também abordou este assunto e assumiu o compromisso de desenhar e de implementar um plano europeu de combate ao racismo e à discriminação racial. Tendo em conta que a pandemia da Covid expôs muitas das desigualdades que já estavam colocadas, mas que foram agravadas neste contexto, sendo que parte dos grupos mais afetados
por estas desigualdades pertencem às comunidades minoritárias e comunidades racializadas no território europeu. Portanto, a minha pergunta tem a ver justamente com esta medida, como é que este assunto será desenvolvido na presidência alemã, e também como é que ela irá estar incluído num dos eixos que tem a ver com a justiça na Europa, Fair Europe, quer dizer em que definem que irá haver um conjunto de medidas para fazer face às repercussões sociais da crise, portanto, e de modo a preservar a coesão social. Portanto, estas são as duas perguntas que deixo ao embaixador, e muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra para concluir esta ronda ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Muito obrigado, por favor, de falar baixo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Embaixador. Duas questões que poderão até ter a sua relação uma com a outra. Primeira, fragilidade de empresas de setores estratégicos em vários Estados-membros e a possibilidade de essas empresas virem a ser adquiridas por capital de Estados terceiros. É algo que, naturalmente, do ponto de vista estratégico para cada Estado-membro e para a União é preocupante e, portanto, o que eu perguntava é se, no âmbito da presidência alemã, haverá alguma reflexão, alguma estratégia no sentido de lidar com este tipo de possibilidade de empresas detentoras de setores estratégicos, de infraestruturas, de energia, de comunicações em Estados-membros, por fragilidade económica ou financeira, poderem vir a ser adquiridas por capital de Estados terceiros. A segunda questão tem a ver com a China e com a relação com a China. Eu não estou certo, mas pode ser dificuldade minha, que a abordagem que a Alemanha tem tido desde a crise do coronavírus em relação à China seja partilhada pelo conjunto dos Estados-membros da União. Eu diria até, arriscar-me a dizer, que há, não só nas opiniões públicas, mas eventualmente nos governos e até na diplomacia de alguns Estados-membros, uma certa resistência e desconfiança em relação à China. E um repensar do posicionamento desses Estados-membros e eventualmente até da própria União em relação à China. É sabido que durante este período a Alemanha teve bilateralmente conversações com a China. Os jornais chineses dizem até que houve alguns acordos estabelecidos. A imprensa alemã não faz eco desses mesmos acordos. Essas coisas às vezes acontecem nestas alturas. Mas o que eu queria questionar o Sr. Embaixador é se vê como compatível a abordagem que a diplomacia alemã está a ter relativamente à China de manutenção de uma relação construtiva entre a Alemanha e a China e, provavelmente, também entre a União e a China, e a resistência que alguns países têm, não só naquilo que o Sr. Embaixador já disse, de criar dentro da Europa uma capacidade do ponto de vista industrial que diminua a dependência, mas que vai mais longe do que isso, em querer defender mesmo uma redução da influência da China na economia de cada um desses Estados-membros. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado João Almeida. O Sr. Embaixador tem um conjunto muito vasto de perguntas, para as quais dispõe de até 12 minutos para responder. 12 minutos. I would need an hour to answer these questions. So I ask for your understanding if I summarize a little bit. Your question, main area of rules, actors where Europe can assert itself, prepare for a second wave, youth education, role of sport and culture. Very easy questions. I think important is the message that what we do in our presidency to come out of the crisis stronger is pointed at the next generation. This is the only reason and also the only
credible basis for our acting, because we ask the next generation to pay for what we do, so we must orient what we do towards the next generation. That is the intergenerational deal. It's our responsibility. When we borrow their money, we must invest in a Europe that is more sustainable, more green, more resilient, and more capable to act in the world, in order to finance youth education, in order to look for their role in society, for sports and culture. On the MFF, the negotiations, you rightly pointed out, depend on unanimity. That makes it hard, but at the same time, this is no way around it. So we need the sense of sobriety on every single delegation, and if there's one who thinks he or she, the delegation, can play with the future and get simply a good deal out of this without thinking of the next generation, can jeopardize the whole consensus on the 17th. We are acting in the face of a pistol put to our chest. It's called the Corona crisis. Either we grasp the opportunity and make ourselves fit for the future, or we will all fail. That there's not a single European country who can step out of the boat and say, I can do it by myself. So this is the sense of realism we need on the 17th. But I would like to say we must stop singling out the frugal four and point the finger. We can point a lot of fingers, and each and every one of us states where we fail the European Union by not looking after the rule of law, not spending money wisely, not looking after, I don't know. We can do finger pointing, but it does not help if you have a consensus rule in the hand. The frugal four have a public and have a parliament they depend on to say yes. Every single parliament, you all, have to say yes to the deal. And so every delegation is in a spread, in a difficult spread, between the home front and the front when they're sitting at the negotiating table. Finger pointing does not help. Contingency plan, if we fail on the 17th, 18th, there's none. This is perhaps the sobering effect of having a pistol at your chest. There's no contingency plan to evade the bullet. Either we do it or we will fail. EU, UK. I've negotiated a lot in my diplomatic life. It's always good to show to the negotiating partner, and I said not enemy, but partner, because we want a partnership with the United Kingdom. We need them on foreign policy. We need them as a trading partner. We need them as a financial partner, etc. So it's always good with your negotiation partner to make clear that you have a plan B. It sometimes injects a sense of realism into negotiations. So for two reasons, it would be irresponsible not to prepare a contingency plan, but it makes a lot of sense, secondly, for the negotiating plan to show to London we do have a plan B. And if the plan B hits, you will be hit harder by the economic consequences of it. But that's not the point. We both want to have a deal. So contingency plan is prepare for no deal is very important, but you're absolutely right in saying so far we have practically made no progress. And the time is running short, and I hope that this realism is soon realized on both sides of it. Thank you for the question on asylum and migration policy. We have made no progress in the last 5 years. We must be totally realistic. What we need to do is inside the European Union to have an asylum policy
of how we deal with refugees coming and knocking on our door. We must have technical procedures, we must have a burden sharing, we must really look after the standards in refugee camps for asylum seekers, because this is our values. We must stand behind these values of human rights, how we treat asylum seekers, but we must develop a true burden-sharing asylum policy. And the outside, we must look at the countries of origin and transit. Now, the time is extremely short in our presidency, and it would be totally wrong to say, yes, of course, after 5 years we find the magic wand and we will have a plan of action and the policy in place. That will not happen. I trust that the Portuguese presidency might tackle this policy after us. But it would be realistic to set down the principles of such a policy, of where we want to have a policy, the principles of such a future policy, and spell it out in solidarity in our presidency. That's what we are aiming for. Turkey was raised as well by your colleague who is not present in the room, and Turkey is a special problem because Turkey is shouldering an enormous amount of refugees in the country. So Turkey is a difficult partner, we all know this. And Turkey and the rule of law are sort of slightly distinct notions. So it's a difficult partner for the European Union. If Turkey opens the doors towards the European Union, we have a huge problem. At the same time, it's wise to help Turkey deal internally with refugees, but at the same time remind Turkey of the agreements we have reached with Turkey. That is a fine balance we have to find. Anti-racist demonstrations inside the whole of Europe are a very encouraging signal, I believe, because it shows that our societies do take our values seriously and point the finger at a sore point in almost all of our societies. Globalization has brought a lot of foreigners to our shores in our countries. And in small villages, also in Germany, you have a huge percentage of obviously foreign nationals. And that is a new phenomenon. So it's natural that in these small communities they are worries. But at the same time, it's very important that we lay those worries to rest and develop a policy how to cope with any racist signals in our societies. The fragility of our companies through foreign investment. I think in the past we have all slept with open eyes, including in Germany. We only woke up that China is buying left and right our key companies, key technology companies. It was the case of KUKA, the robot company. The aim of buying these companies was not only to buying the machinery and the production, etc. They were buying the patents, the intellectual property owned by these companies. So they're buying not only the present of technological innovation, they were buying the future of technological innovation. So obviously we must be much more sensitive to these developments, and we must develop a screening procedure, not only nationally but also at the European level, with such a foreign direct investment. What we need is a strategy as EU, because as I said earlier, we need to be more resilient when we come out of the crisis. Which brings me to the last and very important questions, China. China, we talked at length in the Foreign Relations Committee. China is not interested in stability. China wants to change the international order. It is not sticking to a rules-based international order. It wants to challenge those rules and rewrite them. One Belt, One Road has nothing to do with the Silk Road. The Silk Road was a historically grown trading routes that followed
demands in various markets. One Belt, One Road is a top-down government policy that has the purpose of power protection and creating dependencies vis-à-vis China. We must see this very clearly and analyze what One Belt, One Road is. China is violating international law left and right. Look at the South China Sea, look at other examples. So we have a problem with China because it's a rival, a systematic rival to the European Union. At the same time, our industry depends on exports to China. Every second VW is sold in China. The rest in the United States, inside Europe, etc. This is only one example. You have other examples. So we all depend on China, and at the moment the Chinese market is already picking up. So exports to China might help us get over the crisis. We depend on China at the same time, and this is the difficulty of us dealing with China. China at the same time wants to deal with individual European countries. China has no interest in us doing our homework as European Union. It's China plus 17, it's trying to pick us apart. So the intention behind having a European summit with all leaders was to counter the argument of some European leaders. If we get invited by China and we go to China, not as European Union but as a group, this is the only chance we see Xi Jinping. So we wanted to do a full summit in order to counter that argument and saying, well, under the German presidency, every leader has the chance to meet in person Xi Jinping and then sit down to talk about it. So we still hope to have a real summit in our presidency. If it's possible, I cannot say. We do need a constructive relationship, but it takes two to tango. And that is a difficulty. That there's the glimpse at the end of the tunnel. China was hit hard economically as well through the corona crisis. So in order to get out of the crisis, and because of its tension with the United States, China also depends on the EU as a market for its own products. So this is, if you look at an interest-based foreign policy, you do have an overlap of interest with China that makes me somewhat optimistic, because an investment agreement with China does make sense, not only for the European Union to protect our investment, but also for China because it needs the market in Europe. If we do have a summit, we want to have a summit with a result. So I think we had a video conference with China instead of the real summit already, and that video conference was a very open and frank exchange, making it very clear where we stand in a certain rivalry, but where we stand with the chances on finding a common ground, especially in investment protection. So I'm still hopeful that we can find a constructive relationship with China, and we need that. Final word, we started the presidency with our motto to reshape, to make Europe strong again. It's about our future, our values, and the next generation who has to pay the bill. We have the biggest chance at the moment. If we do not take this chance, we will play with our future. Thank you very much, Mr. President. Muito obrigado, Sr. Embaixador, pela sua muito interessante prestação nesta comissão. Ela permitiu-nos concluir aquilo que todos nós sabíamos à partida, que é que existe uma grande margem de convergência entre aquilo que são as posições portuguesas face à Europa e relativamente às quais existe um grande consenso nacional em Portugal, aquelas que são as prioridades da presidência alemã, que aliás estão em linha com as prioridades do trio de presidências, que é também já do nosso conhecimento. Partilhamos não só os princípios, as prioridades, como também a vontade de as concretizar e também as preocupações face ao futuro,
e face às incertezas que ele nos traz, quer no ponto de vista imediato da pandemia com que estamos confrontados, quer no contexto mais global das nossas relações internacionais, em particular com aquelas que o Sr. Embaixador acabou finalmente de referir. Queria, por isso, agradecer-lhe uma vez mais. Foi um prazer voltar a recebê-lo aqui na Assembleia da República, agora nesta nova condição da Alemanha enquanto Presidente do Conselho. Reiterar-lhe quanta esperança temos no desfecho e no desempenho da presidência alemã, porque vivemos um momento histórico único e a história demonstra-nos que é nos momentos de grandes dificuldades que surgem as grandes oportunidades, quando temos líderes à altura de enfrentar e superar esses desafios. Como a senhora deputada Isabel Meireles, creio, ou o senhor deputado João Almeida, já não me disseram há pouco, portanto, a conjugação dos astros permitiu que fosse neste preciso momento que a Alemanha assumisse a presidência. E os astros também disseram que a seguir virá Portugal. E, portanto, creio que temos as condições reunidas para ultrapassar o grande desafio com que estamos confrontados e termos o privilégio de partilhar o renascimento do espírito europeu à luz dos seus princípios fundadores que tanto se vinham perdendo nos últimos anos. Sr. Embaixador e Sra. Embaixatriz, foi um prazer muito grande tê-los connosco e voltaremos a encontrar-nos certamente a curto prazo. Aos colegas, muito obrigado também. Vamos continuar a nossa reunião. Eu pedi aos nossos serviços que fizessem o favor de acompanhar o Sr. Embaixador. Sr. Embaixador, eu gostava de deixar aqui.